Pivô de alta, galera. Isso aí, um dos padrões mais comentados, mais operados aí da análise técnica. Então, finalmente chegou a hora de você matar sua curiosidade a respeito da performance desse padrão no mercado brasileiro nos últimos 5 anos de operação, no mini índice e no mini dólar. Esse é um padrão um pouco mais complexo, não diria complexo, mas mais detalhado ali na formação do preço. Então eu vou fazer o seguinte, antes da gente ir direto ali no reconhecimento do padrão e nas especificações, eu vou só desenhar a movimentação do preço para a gente entender um pouco melhor dessa movimentação e aí a gente volta aqui e entende no contexto dos candles, certo? Muito bem, pessoal. O padrão, então, é o seguinte. Vamos começar pelo pivô de alta. O pivô de alta, na verdade, é o seguinte. O mercado está fazendo uma pernada de alta, ó, tendência de alta clara, certo? Produz essa primeira pernada de alta. Depois dessa pernada de alta produzida, o mercado vai fazer um pullback, ou seja, uma correção. Depois de fazer essa correção, o mercado dá continuidade à pernada de alta que ele vinha produzindo anteriormente. Faz isso aqui, certo? Então é isso aqui, ó, é bem simples. Tá fazendo essa pernada de alta, faz uma correção, que é um pullback aqui, e aí dá continuidade à pernada de alta. Isso aqui é um pivô de alta, né? Aonde que vai ser a entrada aqui? A entrada vai ser, ó, então você vê, nessa pernada de alta que ele produziu, ele faz esse topo aqui, tá certo? Essa região aqui de topo, faz a correção. A entrada se dá quando ele rompe a região do topo que ele fez aqui. Ó, rompeu aqui, a gente vai fazer a entrada e vai proteger a operação aonde? Nós vamos posicionar o nosso stop aqui nesse fundinho da correção. Tá certo? Então, isso é um pivô de alta. É bem simples, mas eu estou desenhando aqui só para o pessoal que não tinha muita familiaridade. E aí o que vale comentar aqui tem um destaque especial. Quando a gente está analisando esse pullback aqui, essa correção que o mercado faz, ela não pode ser superior a 50% da amplitude dessa pernada de alta aqui, ó. Porque aí já deixa de ser um pivô de alta. Por quê? Porque se for mais do que 50%, a gente entende que o mercado está perdendo a força compradora e vai ter dificuldade de continuar a produzir essa movimentação de alta aqui. Então, essa pernada, esse pullback tem que ser inferior, isso é uma regra, a gente já vai ver nas especificações, inferior à amplitude da primeira pernada de alta, legal? Agora que eu desenhei, vamos voltar lá para a gente entender direitinho com os candles na tela. Olha, tá aqui, então, exatamente como eu mostrei lá, faz essa movimentação de alta, essa pernada de alta, depois faz uma correção aqui, ó, e depois dá continuidade da sequência à pernada de alta, né? Então vamos repassar aqui nas especificações para ficar claro. São 4 especificações. A primeira especificação é a seguinte: é um padrão de continuação, onde o mercado produz um movimento de alta, fazendo uma estrutura de topo A. Então isso aqui, ó, pernada de alta, essa movimentação de alta aqui, fazendo uma estrutura de topo A que está nessa região aqui. Depois, em seguida, o mercado produz uma correção menor que 50% com relação ao movimento de alta até o ponto B, que é isso aqui, ó. Depois que o mercado fez a movimentação de alta, ele produz essa correção aqui, ó, né, até esse ponto B. Essa correção precisa ser menos de 50% da amplitude da pernada de alta. Em seguida, o mercado continua o movimento de alta até romper a máxima do ponto A. Ou seja, depois que fez essa correção até o ponto B aqui, ó, ele dá sequência a essa pernada de alta, né, que é uma continuação da pernada anterior, rompendo esse topo aqui, ó, que é o ponto anterior, que é o ponto A. E aí, a entrada na compra ocorre no rompimento da máxima do ponto A, que é aqui, ó, tá vendo? O rompimento da máxima do ponto A está aqui. Na hora que ele rompe nessa movimentação, a gente aciona aqui a compra, um tique acima do topo anterior que ele havia formado, né? E o posicionamento do stop loss vai abaixo, um tique abaixo da mínima do ponto B, ou seja, um tique abaixo da mínima da correção, do pullback que ele tinha formado. Então, é muito simples, eu só dei uma reforçada visual para a gente entender claramente a movimentação. E agora vamos ao que interessa, turma, que é justamente a performance, né? A performance, os números que esse padrão conseguiu produzir aí ao longo dos últimos 5 anos de operação no mini índice e no mini dólar. Vamos lá acompanhar. Turma, dados na tela. Que rupem os tambores. Esse é um padrão que gera bastante expectativa e curiosidade aí para saber o que aconteceu. Então vamos lá, começar como a gente sempre começa. Índice futuro, 2 minutos. Olha só o que a gente tem aqui, pessoal.
No índice futuro 2 minutos, nós não temos nenhum cenário com rentabilidade positiva. Pelo contrário, todos os cenários têm rentabilidade bem negativa. Olha lá, relação de risco-retorno 1 para 1 no índice futuro 2 minutos. Se você tivesse começado operando um capital de R$20 mil, depois das 794 operações que o mercado apresentou ao longo dos últimos 5 anos, você terminaria com metade do seu capital. Começa com 20, termina com 10. 50% de rentabilidade negativa. Cenário de risco 1 para 2, 24% de rentabilidade negativa. 1 para 3, 66% de rentabilidade negativa. 1 para 4, 70% de rentabilidade negativa. 1 para 5, 64% de rentabilidade negativa. Então, no índice futuro, tempo gráfico de 2 minutos e nenhum cenário de risco-retorno, o padrão pivô de alta para de pé. Não deve ser operado. Vamos para os 5 minutos do índice? 5 minutos não melhorou a nossa situação, olha só. Manteve em todos os cenários de risco-retorno rentabilidade negativa. Todos os cenários, como a gente pode olhar aqui, ó, a gente vê que as operações praticamente em número de ocorrências, né, caíram pela metade, mas o resultado da rentabilidade continua muito ruim, todos dando prejuízo também nos últimos 5 anos. Aí a gente começa a observar uma melhora nos 10 minutos, olha só, mas nada que seja relevante para 5 anos, viu, pessoal? Porque, ó, relação de risco-retorno nos 10 minutos 1 para 1, 24% de rentabilidade. 1 para 2, 26% e não sai disso, ó, 24, 24, 23, fica nessa faixa. Pelo menos não destruiu o capital, não perdeu dinheiro nos 10 minutos, né? Mas não é algo que vale a pena ser operado porque a rentabilidade é muito baixa. E quando a gente olha isso aqui, a gente já sabe o que vai acontecer se a gente analisar lá a curva de performance. Vai ter aqueles longos períodos de estagnação que não te leva para lugar nenhum. Avançando para os 15 minutos, pessoal, olha isso aqui, ó. 15 minutos. Todos os cenários voltam a ficar negativos. Não tem nenhum cenário que pare de pé nos 15 minutos. E quando a gente vai para o último tempo gráfico aqui de 30 minutos, a situação não melhora, não muda nada. Continuamos com todos os cenários negativos. Então, conclusão, pessoal, pivô de alta, índice futuro, todos os tempos gráficos avaliados, nenhum para de pé, né? Não é um padrão que vale a pena ser operado no índice futuro no mercado brasileiro, porque todos os cenários são deficitários e quando não são deficitários, a única exceção foi ali o tempo gráfico de 10 minutos, né? A rentabilidade que é produzida não vale a pena você ficar lá arriscando seu dinheiro no mercado para conseguir produzir 20% de rentabilidade em 5 anos, né? Não para de pé. Vamos olhar o dólar? O dólar, pessoal, está surpreendendo aqui a princípio. Vamos ver por quê? Curioso, ó. Tempo gráfico de 2 minutos do dólar, pivô de alta. Olha a rentabilidade ali, ó. 122% na relação de risco-retorno 1 para 1. Isso é positivo, tá? 1 para 2, 147%. 1 para 3, 1 para 4, 186%. 1 para 5, 183%, pessoal. Então aqui já começa a chamar a atenção, né? Nesse tempo gráfico específico, 2 minutos do dólar, isso aqui vale a pena a gente dar uma analisada como que ficou o comportamento da curva de capital para ver se isso aqui foi uma movimentação isolada em algum período específico desse prazo de 5 anos que a gente analisou, ou se isso aqui tem alguma característica que mostra que é de fato um comportamento constante do ativo. Beleza? Então aqui, ó, os que produziram o maior resultado, 186%, relação de risco-retorno 1 para 3, 1 para 4, vamos olhar isso nos 2 minutos. Quando a gente sobe um pouquinho o tempo gráfico no dólar, os 5 minutos, os resultados continuam positivos, né? Embora eles caiam bastante, ó, e já está ali na casa, ó, na média aqui, vai de 30%, a gente parte de 24%, 19%, 45%, 40%, 49%, média 30%, 35% entre os diferentes cenários de risco-retorno, mas já caiu significativamente com relação ao que a gente tinha visto no time frame de 2 minutos, né? Então continua a nossa atenção para a gente olhar a curva de performance ali, ó, na relação risco-retorno 1 para 3, 1 para 4, e deu o mesmo resultado, né?
Nos 10 minutos, aí o cenário fica negativo. Em todos os cenários de relação de risco-retorno, fica negativo o cenário. Nos 15 minutos, idem. Olha lá, 1 para 1, para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, todos cenários negativos. E essa realidade não muda aqui, ó, no 30 minutos. Então, diferente do índice futuro que apresentou uma condição desfavorável sempre, aqui nós temos uma condição potencialmente favorável, que é justamente aqui nos 2 minutos, sobretudo relação de risco-retorno 1 para 3 aqui. Vamos analisar essa curva? Eu vou abrir aqui o MetaTrader, a gente já roda o backtest e analisa essa curva de performance aqui para ver se isso de fato valeu a pena ser operado ou se é algum movimento pontual que rolou no dólar. Vamos descobrir isso agora. Muito bem, pessoal, terminamos aqui. Olha como ficou essa curva. O que nós notamos aqui é o seguinte. O padrão começa então, o teste aqui na verdade começa lá em novembro de 2019, como todos os outros testes, aqui ó, no canto esquerdo da sua tela. E no ano de 2020 ele performa muito bem, né? Performa muito bem, ó. Aqui a gente está lá no mês 8 de 2020, tá vendo? Ele já quase que, ó, aqui ele já estava na casa de 38 mil de capital, partindo de 20, portanto já tinha quase dobrado o capital no primeiro ano, né? E aí o que acontece a partir desse ponto? Ó, a partir desse ponto, que foi essa máxima que ele produziu, né? Saindo então de um capital de 20 mil para um capital de 38 mil, ele fica esse período todo em estagnado, né? Então ali praticamente de agosto de 2020 até aqui, ó, que é quando ele vai conseguir romper essa estrutura, ó. Tá vendo? E subir de patamar. Isso daqui é maio de 2022. Então ele fica agosto de 20, agosto de 21, dá um ano e quase 2 anos aqui, ó, porque é maio, né? 1 ano e meio, quase 2 anos ele fica nesse período inteiro aqui, ó, de estagnação. E a partir daqui ele começa a ensaiar novas máximas, ainda estagna aqui mais um período curto, ó, e aí sim produz novas máximas, onde ele vem buscar aqui, lá em março, ó, final de fevereiro, início de março de 2023, uma curva de capital já no nível de 48 mil, dos 20 que ele partiu, né? E depois, para ele superar isso, ó, então ele fica lá desde março de 23 até aqui, que é quando ele consegue superar, ó, isso aqui é março de 24. Mais um ano de estagnação para ele conseguir então fazer essa nova rampa de alta aqui. Depois ele entra no drawdown e para onde ele... E para aqui, ó, no final de novembro de 2024, lá com 55 mil de capital. Então, se a gente olhar, a gente começa com capital de 20 mil aqui no relatório, termina com lucro de 35, portanto, capital total de 55. Então, o que acontece? Grandes períodos de estagnação também, ó, 2 anos aqui, mais um ano aqui. Então, assim, deu resultado? Deu resultado. Mas é aquele ponto que eu sempre costumo insistir. Quando você é day trader, você não consegue ficar fazendo um negócio todos os dias operando sem conseguir produzir resultado durante 2 anos. Então, embora você olhe essa curva, ela pareça interessante a princípio, ela não é factível, ela não é operacionalizável, porque pensa, no seu dia a dia, você jamais vai ficar operando um padrão 2 anos ali operando pregão por pregão todo dia sem conseguir produzir novas máximas na sua curva de capital. Então isso aqui é um negócio que não é factível, não é execuível na prática. Beleza? Então essas são nossas conclusões a respeito do padrão pivô de alta.